Eu queria ler com vocês, para basear tudo isso, eu queria ler com vocês em Efésios 2, 19 e 22, que fala muito nessa questão, e nós vamos entrar nesse ponto de fixarmos a nossa visão em vermos igreja, ver em nós igreja. Olha só, Efésios 2 e 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus, e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. A igreja, nós sempre aprendemos isso, que a igreja é a casa de Deus. Isso nos leva a entender que todos nós que estamos aqui, todos nós de carne, nós somos casa de Deus. E nós temos que tirar essa relação que nós fazemos do templo físico como sendo, lá sim é casa. Não, nós somos casa de Deus. Esse templo feito de gente como a gente de carne e osso. Sim, nós somos igreja, a casa de Deus. Por isso que a Bíblia diz, por isso que Jesus diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. Depois nós podemos discorrer mais sobre isso, falar mais sobre esse tema, e nós vamos ver isso para frente, que esse termo, na casa do meu Pai há muitas moradas, no contexto histórico, Jesus não estava falando de céu, Jesus estava falando de pessoas. Jesus estava falando de pessoas na época em que ele disse essas palavras. Da mesma forma, quando Jesus pergunta para os discípulos, o que eles estão dizendo de mim por aí? E vem um discípulo e diz que, Jesus, você é Elias, você é isso, você é João Batista, até que Pedro para e diz: Jesus, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e disse: sim, Pedro, tá certo isso que você falou. Lógico, eu estou parafraseando o que diz a Bíblia. E quando Pedro diz para Jesus que ele é o Cristo, Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E sobre o quê? E sobre essa revelação, e sobre aquilo que Pedro estava dizendo, que tu és o Cristo. Sim, sobre Jesus, sobre o Cristo, edificarei a minha igreja, edificarei você, edificarei todas essas pessoas de carne e osso. Comprovando isso, tem uma passagem bíblica em Atos dos Apóstolos que Estevão está prestes a ser apedrejado, e uma das causas do apedrejamento de Estevão é que Estevão vem e larga uma sentença a todos que estavam acostumados a entender que templo seria uma construção. Mas Estevão larga uma sentença dizendo que sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas.
Deus habita em nós, pessoas de carne e osso. E todos nós, quando falamos em igreja, e eu penso nisso, e eu tenho certeza que quem sabe você tenha pouco tempo de fé, ou muito tempo de fé, ou você está chegando hoje, ou você faz muitos anos como eu, que está professando uma fé dentro de uma igreja. Quando fala igreja, ou vamos à igreja, ou a igreja, nós logo pensamos num templo, né? E até antigamente, não faz muito tempo, nós pensávamos numa igreja, quando fechamos os olhos, até que imaginamos aquela frente. Hoje os mais modernos já tem uma igreja diferente, uma igreja que as paredes já não são clarinhas, são paredes escuras, né? E muitas bobagens foram faladas em vários dias sobre igrejas escuras, igrejas com paredes pretas, igrejas com paredes azuis, como se isso importasse em alguma coisa, né? Mas nós pensamos em templo construído, nós pensamos num palco, nós pensamos em cadeiras, nós pensamos num púlpito, e isso desviou a nossa atenção, isso desviou o nosso pensamento para o que nós deveríamos efetivamente pensar. Porque no decorrer dos tempos, o ajuntamento de pessoas, vamos à igreja. Nós tínhamos pouca gente. Passado um tempo, normalmente as denominações aumentaram muito. Muitas pessoas vindo aos templos, estando juntos. E nós fomos perdendo a nossa visão. E com o tempo nós fomos colocando departamento nos templos, e não é raro nós encontrarmos denominações, e isso não é ruim, isso é ótimo. Nós temos que fazer isso para que a gente consiga trabalhar, né? Porque hoje nós temos departamento de mulheres, departamento de adolescentes, departamento de crianças, departamento de jovens, departamento de adultos, de casais, de terceira idade, departamento dos juvenis, departamento da banda, departamento do conjunto, departamento dos que arrumam a igreja, departamento dos que cuidam da ceia. E nós fomos quase como dividindo isso, dividindo as pessoas, e cada um seguiu o seu rumo, e parece que nós ficamos frios no decorrer do tempo. Isso eu falo por mim. Parece que nós nos habituamos mais a algumas pessoas. Lógico, eu vejo que existem afinidades, e isso é no nosso dia a dia. Eu sei que nós temos mais afinidades com algumas pessoas do que com outras. Sabemos disso, isso é normal no ser humano. Mas a nossa visão, ela deve ser alterada quanto a isso. Porque quando nós falamos em igreja, nós falamos de pessoas. E nós temos que fazer uma associação. Toda vez que falamos nós vamos à igreja, não, pense diferente. Igreja sou eu, mas como está difícil para pensar em igreja. Então vamos mudar o nosso pensamento. Casa. Você já pensou em mudar os seus conceitos quando falar em igreja? Você já pensou em mudar essa igreja para casa? Por que para casa? Porque uma casa, quando nós falamos em casa, eu estava pensando nisso hoje e vendo alguns pastores falar sobre isso. Quando nós falamos em casa, muda tudo, porque nós não conseguimos ver um palco, nós não conseguimos ver uma bateria, nós não conseguimos ver muitas cadeiras, não. Quando nós falamos em casa,
quando nós pensamos em uma mesa. E quando nós vemos mesa, nós pensamos em comunhão. E quando nós pensamos em tudo isso, nós sabemos, quando nós falamos em casa, nós pensamos e concluímos que na casa de Deus há um lugar para todos. Há um lugar para todos. Porque quando nós estamos em volta de uma mesa, nós não vemos muitos defeitos das pessoas. Elas podem ter problemas físicos, nós não vamos conseguir ver porque nós estamos todos sentados no mesmo nível. E na mesa, nós temos comunhão. E nessa linha que nós já aprendemos que nós somos os templos, nós devemos viver em unidade e que nós temos que entender que a nossa reunião, que nós não vivemos sem os nossos irmãos, que nossa reunião nada mais é do que uma casa, não um templo, que nós vamos no domingo à noite e cada um vai para o seu departamento, em que cada um fica com a sua tribo e no final todos vamos embora, ou durante a semana toda nós não conversamos e no final de semana vamos à igreja novamente e vamos ficar juntos nesses momentos, por esses minutos e tchau para vocês. Semana que vem nós nos vemos de novo. Não, quando nós falamos em casa, nós vemos que durante todo o tempo nós devemos estar em comunhão. E nesse item nós devemos entender, e é onde eu quero chegar, que essa comunhão, esta casa, este sentar na mesa, em estarmos todos juntos, eu não estou dizendo que toda hora, todo dia nós temos que estar juntos, não existe essa, quando nós entendemos que nós somos templos do Espírito Santo, quando nós entendemos que nós somos templos e que Deus habita em nós, nós mudamos os nossos conceitos. Nós entendemos que nós precisamos dos nossos irmãos para formarmos uma casa. E nessa casa nós temos comunhão com todos os nossos irmãos. E essa comunhão nos mostra alguns privilégios. Eu digo que quando nós vamos num culto, nada mais é do que uma reunião de igrejas, né? Cada igreja que representa cada pessoa vindo para essa casa, para que nessa casa nós venhamos sentar à mesa e nós venhamos a estar juntos em comunhão. E essa comunhão você viu lá no seu esboço que você recebeu. Essa comunhão, ela nos gera e nos dá alguns privilégios. Essa comunhão. Em Atos 2:42, você vai ver, em Atos 2:42, pegue sua Bíblia, você pode acompanhar isso, que lá está escrito: e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos. Você estar em comunhão com os irmãos da igreja, só abrindo um parêntese, nós vemos que muitas pessoas usam isso que nós estamos falando, que nós somos templos. Muitas pessoas usam isso para dizer que não precisam congregar, para dizer que não preciso estar junto com ninguém. Não, eu posso ficar longe. Não, Deus está em mim, eu tenho meu contato com Deus.
Não. Uma das consequências de nós sermos templos, de nós sermos habitação de Deus, é nós querermos nos reunirmos como casa. Nós queremos estar junto em comunhão com os irmãos. Porque em Atos dos Apóstolos nós vamos ver isso. Que em Atos dos Apóstolos, todos queriam estar juntos. Por quê? Esse ato de estar juntos, esse ato de dividir a mesa, de quando nós estamos à mesa, que nós estamos em comunhão com todos, mesmo sendo diferentes, como eu já disse, quando nós estamos em volta de uma mesa, nós podemos ter os nossos defeitos. Um pode ser mais baixo, outro mais alto, um pode ser mais gordo, outro mais magro, algum tem algum defeito físico, outro não, mas nós estamos sentados em volta da mesa em comunhão, desfrutando dos mesmos benefícios na mesa do Senhor. E nós estando à mesa em comunhão, primeira coisa, isso está no seu resumo, nós podemos receber a sã doutrina. O que é receber a sã doutrina? Nós não estamos falando aqui em tudo aquilo que foi nos repassado por muito tempo, costumes, você tem que viver assim, você pode usar isso, você não pode. Não, nós não estamos falando nisso. Nós estamos falando em sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, que nada mais é do que aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. As bem-aventuranças, oração sacerdotal e tantos outros ensinamentos que Jesus deixou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e nós, quando estamos vivendo em comunhão, juntos à mesa, nós podemos desfrutar disso. Nós podemos desfrutar desse privilégio de receber a sã doutrina. Nada mais do que aprender aquilo que Jesus Cristo nos ensinou no decorrer do tempo e no decorrer do tempo que ele esteve aqui na terra. O segundo privilégio que nós temos quando nós vivemos em comunhão com os nossos irmãos é que nós conhecemos os nossos irmãos. E leio aqui: o segundo privilégio, por assim dizer, diz respeito à comunhão entre as pessoas, irmãos. Ter a oportunidade de conviver com as pessoas que comungam a mesma fé nos faz perceber que todos nós passamos por problemas, dores, medos, momento de felicidade e de tristeza. E com isso, entendemos que fazemos parte de um corpo que compartilha de todos os sentimentos. Atos 2:46. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, e comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração. Quando nós estamos à mesa, participando em comunhão, nós entendemos e nós compreendemos a situação dos nossos irmãos. Nós entendemos isso, que os nossos irmãos passam por problemas, passam por tristeza. Um colega meu, ele sempre diz, e ele pregou uma vez, que é muito fácil nós chorar com os que choram, mas como é difícil nós sorrir com aqueles que sorriem. Quando nós estamos em comunhão, nós conseguimos compreender a alegria dos nossos amigos e dos nossos irmãos. Quando nós estamos em comunhão, à mesa, desfrutando dessa comunhão de Deus, desfrutando dessa habitação de Deus, nós conseguimos entender os sofrimentos, as tribulações e as felicidades de todos aqueles que estão junto de nós. E como terceiro privilégio,
quando nós estamos em comunhão, quando nós entendemos isso, nós participamos do partir do pão. Atos 2:42, complementando. E eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. O partir do pão aqui vai além do fato de nós dividirmos a nossa alimentação. E no tempo de Atos, isso era uma das causas visíveis do Pentecoste, que era nada mais do que o partir do pão entre os irmãos, entre todos. Mas o partir do pão, como vocês leram no resumo que foi passado aqui para nós, o partir do pão, ele vai além. Ele remete à celebração da ceia. Ele remete à lembrança do sacrifício de Jesus. Por que isso? Porque quando nós estamos à mesa, quando nós recebemos a sã doutrina, quando nós conhecemos o nosso irmão, nós damos um passo além, nós vamos ao partir do pão, como o texto diz. O que é isso? Esse partir desse pão? Nada mais é do que relembrar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nada mais é do que perceber quem Ele realmente é. Tem uma história na Bíblia, e eu já falei isso por diversas vezes, em que 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estão voltando, que Jesus tinha sido crucificado, e eles estão voltando, e um personagem entra no meio da conversa deles. E eles voltando, falando sobre Jesus, falando que Jesus tinha abandonado eles, e esse personagem, que era Jesus ressuscitado, entra no meio da conversa e começa a dialogar com ele, aquela conversa anda, mas por que vocês são tristes? Aí eles começam a dizer, sim, é porque Jesus nos deixou, o Mestre, e agora nós estamos aqui indo para casa totalmente desamparados. E Jesus começa aquele diálogo com eles, e eles chegam próximo a Emaús, e um deles diz, por gentileza, passe essa noite conosco, fique, já se faz tarde. E eles vão, Jesus entra na casa com eles, e quando eles estão à mesa, e que eles pedem para que Jesus parta o pão, aí eles vêm e reconhecem que Jesus estava ali com eles. Eu sei que no decorrer da caminhada nós até vemos, o nosso coração arde, como diz essa história dos discípulos de Emaús. Mas nós só conhecemos quando nós estamos à mesa e nós vamos repartir o pão com os nossos irmãos. E essa lição é importante. Parece que esse texto nos leva a entender que viver sozinhos, que estar sozinhos, que querer viver um evangelho sozinho, um evangelho independente, parece. Lógico que nós não podemos dizer isso, né? Mas parece que não se conhece Deus, não consegue entender. Parece que só quando nós estamos em comunhão, sentados à mesa, junto com os nossos irmãos, é que nós vamos abrir os nossos olhos e conhecer Jesus, como Ele é e quem Ele é, mesmo sendo diferentes. Mas quando nós estamos à mesa, participando em comunhão, é que nós entendemos isso. Por isso,
andando com os nossos textos, nós podemos entender, lá no início, no primeiro vídeo, que nós somos templo, nós somos templo. Nós podemos entender que nós devemos viver em unidade. E agora nós devemos entender que nós devemos estar além de unidos. E nós sendo templos, nós devemos viver em comunhão e estar em comunhão com os nossos irmãos. E nada melhor do que representar uma comunhão. É uma casa. Numa casa não existe palcos, não existe pessoas mais ou menos. Não, numa casa em volta de uma mesa, somos todos iguais, participando do mesmo pão, dividindo o mesmo pão e conhecendo Jesus e conhecendo Deus como Ele é.